Momento em que uma amante enfurecida puxou o colar de pérolas do pescoço de uma mulher grávida, em uma feira de arte lotada em São Paulo, todo o salão paralisou. As pérolas rolando pelo chão não foram o mais chocante. Aquele gesto revelou mentiras ocultas, traições silenciosas e uma humilhação pública impossível de ignorar. Ninguém imaginou que a mulher atacada, longe de ser fraca, seria quem transformaria a noite em um verdadeiro ajuste de contas. O que aconteceu depois mostrou a queda dos arrogantes e a inesperada força de quem falou com a voz mais tranquila do lugar. A Feira de Arte de Primavera na capital paulista sempre tinha sido um imã para colecionadores, críticos e celebridades, mas naquela noite parecia ainda mais elétrica do que o normal. Fileiras de luzes brilhantes iluminavam os pisos de mármore e capturavam o brilho das taças de espumante, enquanto os convidados se moviam entre uma instalação e outra. Equipes de câmera se reuniam perto de 2 painéis abstratos que apareceriam mais tarde em um segmento nacional de arte. Tudo tinha aquele glamour típico dos eventos culturais de São Paulo. Barulhento sem ruído, cheio sem caos, caro sem precisar ser dito. A mulher que entrou no salão costumava frequentar eventos como aquele sem pensar 2 vezes. Naquela noite, ela caminhava com cuidado, instintivamente protetora da pequena vida que crescia dentro dela. Com 5 meses de gravidez, seus movimentos continuavam firmes e elegantes, mas ela havia aprendido a ser mais consciente em lugares movimentados. Sua médica havia dito que a atividade leve era completamente segura. Ainda assim, ela colocava a mão sobre o ventre de vez em quando, um gesto silencioso de tranquilidade. A luz suave fazia brilhar seu vestido de seda na cor creme, e o colar de pérolas em seu pescoço adicionava um toque de elegância discreta. Seu marido caminhava alguns passos à frente, mal olhando para trás para ver se ela o seguia. Em um terno azul marinho perfeitamente ajustado, parecia o jovem empresário que gostava de ser visto, admirado e invejado. Ele havia falado a semana toda sobre ir à feira, mencionando acordos, investidores e os nomes de influencers com quem esperava fazer networking. Para qualquer um que o observasse sem conhecê-los, dava a impressão de que ele estava ali sozinho. Ele não lhe ofereceu o braço, nem diminuiu o passo para acompanhá-la. Ele caminhava como se o evento fosse seu palco, e ela, uma figura de fundo fora de seu foco. Ela já sabia da outra mulher. Havia descoberto por acidente. No início, esperou que fosse apenas uma distração passageira, um flerte estúpido do qual ele acabaria se arrependendo. Mas quando o confrontou, ele reagiu com aborrecimento, não com arrependimento. Insistiu que ela estava imaginando coisas e culpou suas emoções à gravidez. No final, ela decidiu não pressionar mais. Queria manter a paz, pelo menos em público. Queria proteger seu bebê do estresse. E em noites como aquela, ainda tentava proteger o marido da vergonha, embora já não soubesse por quê. O salão se iluminou um pouco mais quando outro grupo de convidados chegou. A respiração dela parou ao ver uma figura familiar ao lado de uma escultura de vidro retorcido. A jovem com um vestido borgonha justo era inconfundível. Linda de uma maneira evidente e calculada, lábios contornados com precisão, cabelo em ondas suaves que pareciam feitas por um profissional, e uma pequena bolsa metálica que brilhava sob as luzes. A amante, a mulher com quem seu marido nunca deveria ter se envolvido, a mulher que nunca deveria estar ali. Por um momento, a esposa ficou imóvel. Sentiu um leve aperto no abdômen, apenas um reflexo inofensivo, não uma contração. Sua médica já havia explicado que estes episódios eram normais sob estresse. Inspirou fundo para se acalmar. Não queria atrair atenção. Não queria fazer um escândalo. Acima de tudo, não queria colocar seu bebê em risco.
A amante a viu ao mesmo tempo. Sua expressão vacilou, surpresa de que a esposa tivesse aparecido. Em seguida, seus lábios formaram um sorriso que se assemelhava mais a uma zombaria silenciosa. Seu olhar percorreu o vestido da esposa, seus sapatos e, finalmente, o colar. O ciúme afiou seu olhar, embora tentasse cobri-los com um ar de triunfo. O marido também a notou. Diferente da frieza que mostrava para com a esposa, seu rosto se iluminou por um segundo ao ver a amante. Apenas um segundo, antes de dissimular. Mas a esposa viu. Ultimamente, ela notava tudo. Havia se treinado para isso. A amante deu um passo em direção a ele, tomando cuidado para não tocá-lo em um lugar tão público. Em vez disso, dedicou-lhe um sorriso carregado de significado, como quem diz: "Estou aqui, não pode fingir o contrário." Ele se moveu desconfortável e olhou para a esposa, como se esperasse que ela não tivesse notado nada. Ela havia notado. A esposa manteve sua postura. Ajustou a alça do vestido e tocou suavemente o colar de pérolas. Respirou fundo. Não permitiria que a vissem perder a compostura. Não lhes daria nada para comentar depois. Ao redor dela, o ambiente continuava como se nada tivesse acontecido. Um trio de jazz tocava suavemente perto da entrada. Garçons passavam com bandejas de água mineral e espumante. As conversas giravam sobre paletas de cores, preços de leilões e futuras comissões. Somente os três sentiam a mudança na temperatura do ar. A esposa levantou ligeiramente o queixo, recusando-se a recuar. Tinha o direito de estar ali. Havia chegado com dignidade e pensava conservá-la. Caminhou em direção à pintura seguinte, ignorando completamente a amante. Esse seria o último ato de cortesia que ofereceria naquela noite. Ela não sabia que essa silenciosa tentativa de manter a paz seria exatamente o que acenderia o que viria a seguir. O espaço da galeria abria para um salão mais amplo, onde uma série de instalações minimalistas projetavam sombras suaves sobre o piso de concreto polido. Os convidados avançavam com passos tranquilos e medidos, parando para apreciar cada obra. A energia continuava viva, mas controlada, como costuma ocorrer em eventos artísticos de alto perfil. Era o tipo de ambiente em que uma única voz levantada podia atrair todos os olhares. A esposa sabia disso e mantinha a respiração estável enquanto seguia o marido em direção a um grupo de esculturas modernas dispostas em semicírculo. Sentia o peso de sua gravidez com mais clareza, não por preocupação médica, mas porque o estresse amplificava cada sensação física. Sua médica havia explicado que a tensão emocional podia causar um enrijecimento temporário dos músculos abdominais, algo chamado contrações de Braxton Hicks. Eram inofensivas, mas incômodas, se combinadas com ansiedade. Ela parou por um momento, colocando a mão sobre o ventre em um gesto protetor. O bebê havia estado tranquilo naquela noite, o que lhe dava algum consolo. A amante apareceu ao seu lado antes que a esposa pudesse se mover. Havia cruzado o salão rapidamente, avançando entre os convidados com uma segurança que parecia ensaiada. Seus saltos ressoavam com um som firme sobre o piso, um som que quebrava a atmosfera silenciosa do salão. Alguns convidados a olharam, interpretando sua chegada como a de alguém ansiosa por chamar a atenção. A amante sorriu, mas era um sorriso destinado a ferir. "Bem, você realmente veio", disse suavemente, embora sua voz alcançasse algumas pessoas próximas. "Pensei que alguém na sua condição preferiria ficar em casa." A esposa não reagiu. Respondeu com um tom sereno que havia praticado na frente do espelho mais vezes do que queria admitir. "Minha médica disse que atividade leve está bem,
e eu não queria perder esta exposição. Manteve a voz suave e educada, sem reconhecer a ofensa oculta nas palavras da amante. Seu objetivo era claro: evitar tensão, evitar estresse, evitar qualquer coisa que pudesse afetar seu bebê. A amante deu outro passo, baixando a voz como se compartilhasse um segredo. Este evento não é para todos. Algumas pessoas entendem de arte, outras apenas fingem. A esposa entendeu a intenção. Era uma isca, uma tentativa de provocá-la para transformá-la em fofoca mais tarde. Olhou para uma escultura próxima, como se estudasse sua forma em vez da toxicidade ao seu lado. Ela escolheu bem suas palavras. Só vim para apreciar a arte. Espero que possamos desfrutar da noite sem criar tensão. A amante piscou, surpresa com a calma da esposa. Respostas educadas eram mais difíceis de atacar. Ainda assim, se recuperou rápido e soltou uma risada breve, cheia de zombaria. Ah, que meiga! Assim você evita o conflito, fingindo que não vê o que tem diante de si. Antes que a esposa respondesse, o marido interveio com demasiada rapidez, como se tentando controlar a cena. Não vamos fazer isso aqui, disse, dirigindo-se à esposa, mas posicionando seu corpo em direção à amante. Você tem estado muito sensível ultimamente. Relaxe. Suas palavras foram como um tapa. Alguns convidados se entreolharam. A palavra sensível carregava insinuações. Implicava que a esposa era instável ou emocional, e ele havia escolhido dizer isso em público. Ela engoliu em seco e manteve a compostura. Aquele era exatamente o tipo de momento que poderiam usar contra ela se reagisse mal. A amante interveio de novo. Ele só está tentando te ajudar. Você deveria ouvir. A amante piscou, surpresa com a calma da esposa. Respostas educadas eram mais difíceis de atacar. Ainda assim, se recuperou rápido e soltou uma risada breve, cheia de zombaria. Ah, que meiga! Assim você evita o conflito, fingindo que não vê o que tem diante de si. A esposa exalou lentamente. Sua garganta estava tensa, mas não deixou transparecer. Sou capaz de me cuidar sozinha. Não vim para discutir com ninguém. Buscando recuperar poder, a amante apontou com o queixo para o colar de pérolas. Esse colar me parece familiar. Ele te deu, não foi? Escolha interessante para esta noite. A esposa levou uma mão às pérolas com suavidade. Foi um presente. Não creio que seja da sua conta. O sorriso da amante endureceu. Acredite, é sim. Um homem próximo fingia olhar uma escultura, mas estava escutando claramente. Uma mulher ao lado levantou as sobrancelhas. A amante notou e ficou vermelha imediatamente. A humilhação era visível. A esposa viu e entendeu o perigo. Pessoas como ela reagiam mal à vergonha pública. Seu ego era frágil. Seu temperamento, curto. Ainda assim, a esposa tentou uma última vez deter o choque. Levantou ligeiramente o queixo e falou com suavidade, quase como um pedido de desculpas. Estamos aqui para apreciar a arte. Prefiro a cordialidade ao conflito. Espero que possamos nos tratar com respeito. As palavras eram gentis, mas seu impacto foi devastador. Alguns convidados assentiram. A amante ficou rígida. Sentiu julgamento, exposição, até humilhação. A educação da esposa soou como uma lição moral. A respiração da amante mudou. Apertou a bolsa metálica com força. Olhou para os telefones que algumas pessoas levantavam discretamente. A esposa sentiu o momento exato em que a amante quebrou internamente. Uma mudança de postura. Um brilho perigoso nos olhos. Um tremor pequeno, sutil, mas claro. Era o começo da explosão que viria. A iluminação do salão mudou quando novos convidados entraram pela porta principal, criando um murmúrio suave que se misturava ao jazz que soava no canto. A esposa permaneceu quieta um instante,
dando-se tempo para estabilizar a respiração. Não esperava que manter a compostura naquela noite fosse tão esgotante. Sua gravidez avançava normalmente segundo sua obstetra, mas qualquer estresse podia causar uma leve tensão em seu abdômen. Não era perigoso, mas lhe lembrava que cada ação implicava mais do que apenas ela. Baixou a mão do ventre e relaxou os ombros. Sempre havia sido uma pessoa serena, mas naquela noite sentia que cada movimento devia ser feito com intenção. Só precisava aguentar algumas horas, desfrutar da arte, evitar o estresse, evitar o confronto. Esse era o plano responsável. No entanto, a presença da amante ao seu lado fazia esse plano parecer impossível. A amante deu um passo mais perto, inclinando a cabeça com a segurança de alguém convencida de que tinha a atenção do marido. Ou pelo menos, era o que ela pensava. A esposa percebia uma energia volátil escondida sob a aparência polida da jovem, uma tensão que se acumulava antes de se romper. Antes que a esposa pudesse se preparar para outro comentário, o marido falou novamente, escolhendo um momento em que vários convidados estavam a uma distância suficiente para escutar. Você não deveria se exigir tanto, disse em um tom que soava mais a repreensão do que a preocupação. Este lugar está cheio e você já sabe como tem estado ultimamente. A mandíbula da esposa se tensionou apenas um pouco. Estou bem, respondeu suavemente, recusando-se a deixar que suas palavras transmitissem raiva. Sabia que uma reação emocional seria usada contra ela, retratada como instabilidade pela gravidez. Precisava manter a calma absoluta. O marido exalou com aborrecimento, incomodado pela serenidade dela, e se posicionou mais perto da amante. Foi um gesto sutil, mas outros notaram. Uma voluntária da galeria lhes lançou discretamente um olhar compreensivo. A amante aproveitou o movimento e entrou no espaço que ele havia deixado livre. Baixou a voz, mas seu tom era afiado. Às vezes as grávidas imaginam coisas, murmurou, assegurando-se de que o marido a escutasse. Os hormônios fazem isso. O pulso da esposa acelerou, não por ira, mas pela necessidade de proteger seu bebê do estresse desnecessário. Sua obstetra havia explicado que picos emocionais podiam causar tensão momentânea no abdômen. Nada perigoso, mas sim incômodo. Respirou devagar para se acalmar. Não estou imaginando nada, respondeu. Só quero que a noite transcorra sem problemas. A amante sorriu com condescendência. Para você, talvez. Mas nem todos temos paciência para o drama. O marido reagiu de imediato, mas não como deveria. Colocou uma mão tranquilizadora no braço da amante, como se fosse ela quem precisasse de proteção. Ela não está tentando causar problemas, disse com um tom defensivo. Tem estado sob muita pressão. Você sabe como é isso. Moé, a esposa sentiu um calor sob a pele, mistura de vergonha e surpresa. Ele não apenas não a defendia, ele estava reforçando o comportamento da amante. Guardou silêncio um momento, para evitar qualquer reação que pudesse piorar a situação e comprometer seu bem-estar. 2 convidados próximos murmuraram entre eles, desaprovando claramente o marido. Em um ambiente onde prevalecia a etiqueta social, sua maneira de tratar a esposa era evidente. A amante também notou a atenção crescente. Isso só aguçou seu ressentimento. Honestamente, aqui há pessoas que entendem de arte e pessoas que não, disse. Olhou para a esposa de maneira transparente, e algumas deveriam ficar em casa para descansar. A esposa manteve o olhar fixo em uma escultura em forma de esfera fraturada. Fingiu não ouvir o comentário, embora seu peito tenha se tensionado um pouco. Não era dor, só estresse. Respirou outra vez. Estou aqui porque quero apreciar a obra, respondeu suavemente. Nada mais. Esse autocontrole gerou um efeito inesperado.
Os convidados que estavam observando começaram a olhar para a amante com aberto desagrado. A esposa notou, mas mais importante ainda, a amante notou. Sua postura se tensionou. Seus olhos percorreram o salão. O peso do julgamento social, tão silencioso quanto contundente, começou a cair sobre ela. Sua respiração ficou crispada. Suas bochechas ficaram vermelhas. Apertou sua bolsa com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. A esposa reconheceu os sinais. Era um padrão familiar, uma personalidade frágil empurrada para a beira pela própria insegurança. Girou ligeiramente para se afastar, mas a amante interpretou esse gesto como algo distinto, um desprezo, uma retirada arrogante, ou talvez uma vitória silenciosa. Não importava qual versão ela imaginasse. O relevante era a fúria que surgiu em seu rosto. "Você se acha melhor do que eu", disse a amante, com uma voz tão baixa quanto afiada. A esposa negou com calma. "Nunca disse isso." "Não precisa dizer", respondeu a amante, sua voz tremendo com emoção transbordada. "Você faz parecer assim na frente de todos." O marido olhou ao redor, sentindo pela primeira vez quantas pessoas estavam atentas ao drama, mas tomou a decisão errada de novo. "Pare de provocá-la", disse a esposa. "Você sabe como ela fica." A frase era uma confissão disfarçada e um golpe emocional. A esposa entendeu que a situação avançava para algo perigoso, embora ainda não soubesse que forma tomaria. Olhou para a amante. A jovem respirava mal, com movimentos entrecortados. Suas pupilas estavam tensas. Sua postura tremia. A esposa se manteve firme. Sua voz foi suave, tranquila. "Não precisa dizer", respondeu a amante, sua voz tremendo com emoção transbordada. "Você faz parecer assim na frente de todos." A frase era uma confissão disfarçada e um golpe emocional. E foi assim que a espiral para a próxima explosão começou. A multidão ao redor da instalação se moveu ligeiramente quando um novo grupo de convidados chegou do corredor oposto. As luzes de cima ficaram mais brilhantes, destacando os detalhes metálicos das obras e deixando os rostos muito mais definidos. A esposa se sentiu exposta sob aquela claridade, não porque tivesse feito algo errado, mas porque cada olhar parecia demorar um segundo a mais. Alguns fingiam contemplar as esculturas, mas era evidente que estavam escutando. Em eventos assim, as pessoas olhavam para os outros por entretenimento, validação ou simples fofoca. Naquela noite, ela sentia tudo isso. Deu um passo para trás para criar espaço, uma decisão tranquila para reduzir o estresse. Aos 5 meses de gravidez, precisava se mover com mais antecipação, respirar melhor e evitar qualquer susto. Sua médica havia recomendado evitar situações emocionalmente intensas, embora frequentar eventos continuasse seguro se ela escutasse seu corpo. Cada vez que sentia um leve enrijecimento em seu abdômen, ela se lembrava disso. A sensação passava rápido, mas a mantinha alerta. A amante notou seu movimento. Em vez de respeitar o espaço, avançou de novo, reduzindo a distância de maneira intencional. Era um gesto de poder, pequeno, mas calculado. Seus saltos ficaram a poucos centímetros dos sapatos da esposa. "Você adora fingir, não é?", disse a amante em voz baixa, embora seu tom tivesse veneno. "Fingir que não se importa, fingir que está acima de tudo." A esposa colocou ambas as mãos suavemente sobre o abdômen, uma postura que a protegia e a centrava. "Não estou fingindo", respondeu com calma. "Só estou tentando evitar um conflito." A amante soltou uma risada amarga. "Claro, sempre se fazendo de santa." A amante notou seu movimento. Em vez de respeitar o espaço, avançou de novo, reduzindo a distância de maneira intencional. Era um gesto de poder, pequeno, mas calculado.
Seus saltos ficaram a poucos centímetros dos sapatos da esposa. Você adora fingir, não é? Disse a amante em voz baixa, embora seu tom tivesse veneno. Fingir que não se importa. Fingir que está acima de tudo. Deu um passo para trás para criar espaço, uma decisão tranquila para reduzir o estresse. Aos 5 meses de gravidez, precisava se mover com mais antecipação, respirar melhor e evitar qualquer susto. Sua médica havia recomendado evitar situações emocionalmente intensas, embora frequentar eventos continuasse seguro se ela escutasse seu corpo. Cada vez que sentia um leve enrijecimento em seu abdômen, ela se lembrava disso. A sensação passava rápido, mas a mantinha alerta. A amante soltou uma risada amarga. Claro, sempre se fazendo de santa. A amante notou seu movimento. Em vez de respeitar o espaço, avançou de novo, reduzindo a distância de maneira intencional. Era um gesto de poder, pequeno, mas calculado. Seus saltos ficaram a poucos centímetros dos sapatos da esposa. Alguns convidados inalaram com incômodo ao escutar o comentário. Uma mulher mais velha se moveu como se quisesse intervir, mas se conteve. Em lugares assim, as pessoas evitavam se envolver até que a situação se tornasse claramente inapropriada, mas decidiu não entrar no seu jogo. Rebater só pioraria as coisas. Em vez disso, guardou silêncio. Seu silêncio falava mais alto do que qualquer defesa. A esposa tocou o colar. Valia mais pela lembrança do que por seu preço. Havia sido um presente em um tempo feliz, antes das mentiras. Considerou explicar, mas não valia a pena. A amante não buscava a verdade, só reação. A esposa elevou apenas o queixo, mostrando uma dignidade que surpreendeu até mesmo quem a observava. Sua voz continuou suave. Um presente tem valor para quem compreende o seu significado. Isso é suficiente para mim. Alguns convidados inalaram com incômodo ao escutar o comentário. Uma mulher mais velha se moveu como se quisesse intervir, mas se conteve. Em lugares assim, as pessoas evitavam se envolver até que a situação se tornasse claramente inapropriada. Primeiro, vergonha. Em seguida, raiva. Depois, algo mais profundo e perigoso, uma insegurança que precisava atacar para não desmoronar. Você se acha tão elegante? Cuspiu a amante, desta vez com um volume que atravessou o salão. Anda como se sentisse superior, só porque usa pérolas e fala suave. Acha que isso te faz melhor do que eu? A esposa respirou devagar. Seu coração estava estável. Sabia que qualquer subida de adrenalina podia causar essa tensão breve no abdômen. Lembrou-se de que o bebê estava bem. Nunca disse isso, respondeu com tranquilidade. Estamos aqui para desfrutar da arte. Tomara que possamos nos tratar com cordialidade. Essa tentativa de paz não acalmou nada. Pelo contrário, a amante ficou vermelha até as orelhas. Olhou ao redor e viu olhos a julgando. Humilhação pura. E a humilhação, em pessoas como ela, era inflamável. Você está zombando de mim, exclamou. Todos estão vendo. Você está tentando me fazer passar vergonha. Não zombei de ninguém, contestou a esposa. Você é uma mentirosa, sibilou a amante. Pare de fingir que é um modelo de graça. O marido se adiantou, colocando uma mão entre elas como se quisesse proteger a amante, mas seu gesto não protegia quem deveria. Não a provoque, disse a esposa. Isto é público. Seja razoável. A esposa não teve o coração partido. Ela perdeu a paciência. Havia sido razoável. Havia sido cuidadosa. Havia evitado cada oportunidade de conflito por seu bebê. E ainda assim, a tensão crescia. Os convidados murmuravam. Alguns arregalaram os olhos. A amante tremia. Sua respiração era irregular. Estava a segundos de perder o controle. Não a provoque, disse a esposa.
Isto é público. Seja razoável. Somos mulheres, disse. Deveríamos nos tratar com respeito. Para a amante, essas palavras não foram bondade. Foram um punhal coberto com seda, uma humilhação disfarçada de cortesia. A esposa tocou o colar. Valia mais pela lembrança do que por seu preço. Havia sido um presente em um tempo feliz, antes das mentiras. Considerou explicar, mas não valia a pena. A amante não buscava a verdade, só reação. E foi aí que a tensão se transformou em algo perigoso, algo prestes a se romper. E ela estava prestes a descobrir isso. O ar da galeria ficou mais pesado, como se a tensão entre os três tivesse alterado toda a atmosfera. O jazz suave já não se misturava ao murmúrio de conversas elegantes. Soava distante, desconectado, como um ruído de fundo incapaz de encobrir o que estava prestes a explodir. Alguns convidados se afastaram, fingindo observar uma instalação de néon, enquanto seguiam com atenção o que ocorria. A esposa voltou a regular sua respiração. Havia aprendido a fazê-lo cada vez que sentia que o estresse aumentava. Sua obstetra havia explicado que a tensão emocional podia provocar um enrijecimento temporário no abdômen. Não era perigoso, mas sim incômodo. Sentiu isso de novo. Um leve aperto, mais sinal de alerta do que um problema real. Lembrou-se de que estava com 5 meses de gravidez e que frequentar eventos era seguro se ela se mantivesse tranquila. Enquanto ela estivesse calma, seu bebê estaria bem. A amante, em contraste, estava longe da calma. A humilhação dos últimos minutos havia se incrustado profundamente nela e ardia como fogo. Sua postura rígida, seus olhos inquietos e os murmúrios ao seu redor só alimentavam seu desespero. Sempre havia sido sensível ao julgamento alheio, aos olhares, ao que os outros pudessem dizer ou pensar. E agora, rodeada de olhos que a julgavam, sentia-se presa, desesperada para recuperar o controle. A esposa via claramente tudo isso. Passara semanas evitando conflitos para proteger seu bebê do estresse. Havia sido paciente, respeitosa, cuidadosa, mas a amante já não estava em um estado onde as palavras razoáveis pudessem alcançá-la. A esposa sentiu que os segundos seguintes necessitavam de enorme prudência. "Por favor", disse em voz baixa, "vamos parar. Isto não ajuda ninguém." A amante negou com força. "Pare de fingir que você é a calma", gritou. "Todos estão vendo o que você está fazendo." O peito da esposa se tensionou ligeiramente. Uma sensação conhecida. Nada perigoso. Apenas a resposta natural do corpo ao estresse. Respirou devagar, permitindo que o ar a tranquilizasse. Sua calma não era uma pose. Era uma necessidade. Uma grávida. Alguém deveria intervir. Ninguém o fez. Ninguém queria se envolver no que parecia um assunto privado, embora claramente já não fosse. O marido olhou para ambas as mulheres com inquietude. Parecia incomodado, mas ainda assim não protegeu a pessoa correta. Aproximou-se da amante e colocou uma mão em suas costas para tranquilizá-la. "Por favor, apenas ignore-a", disse a esposa. Sua voz tinha irritação, não preocupação. A esposa o observou com surpresa e decepção. Sentiu um peso no peito que não tinha nada a ver com a gravidez. Como podia ele não ver o óbvio? Ou simplesmente não queria ver? A amante afastou a mão do marido, como se até esse gesto a irritasse. "Olha como todos estão me olhando", gritou. "Olha o que você me fez." "Eu não te fiz nada", respondeu a esposa. Suas palavras foram simples, não foram? Os olhos da amante baixaram lentamente até o colar de pérolas no pescoço da esposa. As pérolas brilhavam sob a luz, delicadas e elegantes. Eram um símbolo de um passado que ela não tinha,
algo que não suportava ver. Deu um passo à frente. A esposa recuou um pouco, com cautela. Não queria perder o equilíbrio. Não podia se expor a um movimento brusco que afetasse seu centro de gravidade. Sua médica havia recomendado evitar giros repentinos. Chaplain, tu firma. Não me toques, disse. Sua voz não era dura. Era firme. A amante não escutou. Os olhos da amante baixaram lentamente até o colar de pérolas no pescoço da esposa. As pérolas brilhavam sob a luz, delicadas e elegantes. Eram um símbolo de um passado que ela não tinha, algo que não suportava ver. É só um colar, respondeu a esposa. Não significa nada. Para mim, sim, gritou a amante. O instante seguinte ocorreu muito rápido para que alguém pudesse detê-lo. A amante se lançou para a frente, estendeu a mão e agarrou o colar. Puxou com violência, movida por pura raiva. O fio se rompeu com um estalo seco. As pérolas saíram disparadas, quicando e rolando pelo chão. A esposa soltou um pequeno suspiro. Não era dor. Era choque. O puxão súbito a fez inclinar-se para a frente. Sua mão foi direto ao seu ventre, protegendo-o. Com a outra, segurou-se em um pedestal próximo. Seus pés se mantiveram firmes. Não perdeu o equilíbrio. Seu bebê não recebeu nenhum golpe. Sentiu um leve enrijecimento no abdômen, a resposta normal do estresse. Respirou lento. Tudo estava sob controle. Um coro de ofegos encheu o salão. Uma mulher colocou a mão sobre a boca. Um homem murmurou. Isso é agressão. Outro acrescentou. Ela arrancou o colar de uma grávida. Os convidados já não fingiam. Olhavam abertamente, horrorizados. A esposa soltou um pequeno suspiro. Não era dor. Era choque. O puxão súbito a fez inclinar-se para a frente. Sua mão foi direto ao seu ventre, protegendo-o. Com a outra, segurou-se em um pedestal próximo. Seus pés se mantiveram firmes. Não perdeu o equilíbrio. Seu bebê não recebeu nenhum golpe. Sentiu um leve enrijecimento no abdômen, a resposta normal do estresse. Respirou lento. Tudo estava sob controle. Os convidados já não fingiam. Olhavam abertamente, horrorizados. O marido se ficou paralisado. Sua boca se abriu, mas nenhuma palavra saiu. Nunca imaginou que a amante cruzaria essa linha. Não em público, não na frente de câmeras, não contra sua esposa grávida. Ao levantar o olhar, viu a amante ainda segurando os restos quebrados do colar. Estes caíram de suas mãos e atingiram o chão. A esposa tremia, não por medo, pela magnitude do momento. Sentiu seu bebê se mover, um bater de asas suave. Tudo estava bem. Estou bem, sussurrou para si mesma. Estamos bem. A esposa falou devagar. Sua voz era firme. Você acabou de agredir uma mulher grávida. Todos viram. Apenas a verdade. E em um salão cheio de testemunhas, a verdade era impossível de esconder. Durante vários segundos, o salão ficou em um silêncio absoluto. O único som era o das pérolas rolando pelo piso de concreto, chocando-se suavemente contra as bases das esculturas próximas. A esposa se manteve firme, uma mão apoiada no pedestal para conservar o equilíbrio. Sentia seu próprio pulso na garganta, não por dor física, mas pelo impacto do que acabava de acontecer. Seu abdômen se tensionou ligeiramente, essa mesma sensação que sua obstetra havia explicado muitas vezes. Uma resposta comum ao estresse. Respirou devagar, suave, consciente. Em poucos segundos, a tensão diminuiu. Colocou uma mão protetora sobre seu ventre e assegurou a si mesma que seu bebê estava bem. Ao seu redor, a energia mudou completamente. Os convidados que antes mantinham distância, agora observavam abertamente, sem dissimular.
Alguns haviam levantado seus telefones e gravavam. Outros se inclinavam para seus acompanhantes para comentar em sussurros, com gestos cheios de indignação. A amante retirou lentamente sua mão, como se finalmente percebesse o peso real do que havia feito. Respirava rápido, com movimentos curtos e irregulares. Seu rosto continuava vermelho, mas já não por ira. Era pânico. Deu um passo para trás e chocou-se com um casal atrás dela. Eu não a machuquei, disse em voz alta, tremendo. Ela está bem. Era só um colar. Quebrou com facilidade. Os convidados não aceitaram. Seus olhares eram duros, fixos, incrédulos. O marido finalmente reagiu. Caminhou para a esposa rapidamente, com pânico repentino. Estendeu a mão, como querendo tocá-la. Talvez por culpa, talvez por medo das consequências. Você está bem? Perguntou com urgência. Vejo você respirando rápido. Dói algo? A esposa recuou antes que ele pudesse tocá-la. Sua voz foi tranquila, demasiado tranquila para o momento. Não finja que se importa agora. Ele ficou imóvel. Ela nunca havia falado assim com ele. Sempre havia sido paciente. Sempre havia guardado silêncio. Ele havia se acostumado tanto a essa versão dela que não soube o que fazer quando escutou a verdade. Estou falando sério, insistiu. Diga-me se precisa de um médico. Ela olhou diretamente para ele. Estou bem. Meu bebê está bem. O que preciso é que reconheça o que passou. O marido observou o salão, dando-se conta de quantas pessoas o estavam olhando. Sentiu a pressão de todos esses olhares. Quis controlar a cena, salvar sua imagem, evitar um escândalo. Foi um mal-entendido, disse. Não vamos exagerar. Imediatamente várias pessoas reagiram com um suspiro ou uma risada incrédula. Ninguém arranca um colar por mal-entendido, disse uma mulher do bar. A esposa não levantou a voz. Não precisava. Ela me agarrou, disse, e o fez com intenção. A amante levantou as mãos desesperada. Ela me empurrou. Ela se moveu para trás. Eu só agarrei o colar por acidente. Uma voz masculina respondeu. Todos vimos. Isso não foi um acidente. A amante começou a tremer. Seu olhar buscou o marido como um salva-vidas. Diga-lhes, exigiu. Diga-lhes que eu não quis fazê-lo. O marido hesitou. Essa vacilação foi um golpe final para ela. Havia contado com ele, com sua defesa habitual. Mas agora havia muitos telefones levantados, muitas testemunhas. Antes que ele falasse, a esposa levantou o queixo. Ele não pode te ajudar desta vez, disse com uma calma que estremeceu vários presentes. Um silêncio pesado caiu sobre o grupo. A esposa colocou uma mão em seu ventre, não por medo, mas como declaração de verdade. Estou grávida, disse com clareza. Você sabia. Todos aqui sabiam. A amante abriu a boca, mas não saiu som. E mesmo assim, pôs as mãos em mim, continuou a esposa. Isto não é palavra contra palavra. Estas pessoas viram. Suas câmeras gravaram. E a lei neste estado protege as mulheres grávidas. Um murmúrio percorreu o salão. O marido empalideceu. Olhou para a esposa como se de repente a visse pela primeira vez. Sua força o desconcertava. Sua clareza o deixava exposto. A amante negou com a cabeça desesperada. Pare de dizer isso. Pare de fazer parecer que sou uma criminosa. Você mesma o fez, respondeu a esposa sem dureza. A amante deu outro passo para trás. Respirava tão rápido que parecia prestes a desfalecer. Olhou ao redor em busca de apoio, mas só encontrou olhares duros, telefones gravando e silêncio absoluto. A esposa já não se sentia frágil. Já não estava na sombra. No instante em que o colar se rompeu, também rompeu algo dentro dela. Ele não pode te ajudar desta vez,
disse com uma calma que estremeceu vários presentes. Observou a multidão que a rodeava e sentiu pela primeira vez em muito tempo que já não estava sozinha. A sala inteira havia tomado uma postura e a noite estava prestes a se voltar completamente a seu favor. O círculo de espectadores havia se ampliado o suficiente para que a esposa sentisse uma brisa fria roçar seus braços. A tensão ao seu redor era diferente agora. Já não a pressionava como um peso opressor. Pelo contrário, parecia sustentá-la, como se a sala inteira tivesse se inclinado a seu favor. Várias pessoas permaneciam firmes, silenciosas, testemunhas involuntárias, atraídas pela intensidade do momento. A esposa manteve uma mão em seu ventre e respirou fundo. Seu abdômen se sentia normal, sem tensão, sem incômodos. Seu bebê estava bem. A amante, em contraste, estava desmoronando. As mãos lhe tremiam e seus olhos saltavam de um rosto para outro como se buscasse desesperadamente um aliado. Olhou para o marido com súplica, mas ele evitou seu olhar. Essa falta de apoio só aumentou seu pânico. Recuou e chocou-se contra um pedestal que sustentava uma escultura de vidro. A peça balançou e vários convidados soltaram um grito. A amante se afastou a tempo. Olhou para a esposa com ressentimento, quase com desespero. "Estão interpretando tudo mal", gritou. "Ela se moveu primeiro. Só está agindo como vítima. Quer chamar a atenção." Uma mulher perto da frente negou com a cabeça. "Está grávida. E você agarrou o colar dela. Isso não tem desculpa." "Não sabem o que ela disse", insistiu a amante. "Ela estava me provocando. Fez todos me olharem." Os convidados trocaram olhares de incredulidade. Um murmurou: "Nada justifica agarrar uma grávida." A esposa permaneceu quieta. Não precisava se defender. A verdade estava na sala, viva, evidente. E a verdade tomou voz do outro extremo do salão. "O que aconteceu aqui?" A pergunta foi clara, firme e cheia de autoridade. Dezenas de cabeças se viraram para o homem que se aproximava. Caminhava com passo seguro, usando uma jaqueta leve sobre uma camisa de linho. Sua expressão mostrava preocupação alerta, mas não ansiedade. Vários convidados o reconheceram na hora. Alguns sussurraram seu nome. Era o artista principal da noite, criador da série exposta no salão. Sua obra havia atraído atenção nacional. Haviam saído artigos, entrevistas, reportagens. Ele era, sem dúvida, a figura mais influente na sala. A esposa também o reconheceu. Sua respiração parou um instante. Sussurrou seu nome para si, surpresa. Haviam passado anos, mas seu rosto era inconfundível. Mais maduro, mais sério, mas o mesmo. Os mesmos olhos que a haviam visto correr pela rua quando era menina. O mesmo sorriso que a animava quando duvidava. Seu primeiro amigo verdadeiro. Seu primeiro protetor. Ele parou na frente dela e olhou brevemente sua mão sobre o ventre. Sua preocupação se intensificou. "Você está bem?" perguntou com urgência contida. "Estou bem", respondeu ela com honestidade. "O bebê também está bem." Ele assentiu e em seguida voltou seu olhar para a amante e o marido. Sua expressão mudou. O calor desapareceu. Em seu lugar, apareceu algo firme, protetor, inamovível. "Quem pôs as mãos nela?" perguntou. Não houve resposta imediata. Não era preciso. A metade dos telefones apontava para a amante. Várias pessoas apontaram discretamente em sua direção. 2 convidados se afastaram, deixando visível a jovem, sozinha no meio do círculo. A amante engoliu em seco. "Eu não a machuquei", disse com voz trêmula. "Foi um mal-entendido. Ela se moveu e eu só reagi." O artista não desviou o olhar. "Reações não quebram colares assim."
A amante abriu a boca, mas a fechou sem dizer nada. Não tinha onde se esconder. O marido tentou intervir, desesperado para controlar a situação. Estão exagerando. Em lugares cheios acontecem coisas. As pessoas tropeçam. O colar parecia frágil. O artista ergueu uma sobrancelha. Eu vi a gravação de segurança antes de vir. Alguém me avisou. As câmeras desta sessão têm cobertura completa. A esposa se surpreendeu. Não havia notado as câmeras, mas era lógico. Obras de tanto valor necessitavam de vigilância constante. E agora essas mesmas câmeras tinham toda a evidência. Um murmúrio percorreu o salão. A amante empalideceu. O marido ficou rígido. As câmeras mostram que ela a agarrou, continuou o artista. Vê-se a intenção, vê-se o puxão e vê-se como ela quebra o colar. Isso é agressão contra uma mulher grávida em São Paulo. As palavras caíram como um golpe. O artista voltou a olhar para a esposa. Sua expressão se suavizou. Sim, eu a conheço, disse. Eu a conheço desde que éramos crianças. A esposa sentiu um calor inesperado atrás dos olhos. Não havia imaginado que voltaria a vê-lo, e muito menos naquele instante, quando precisava de apoio. Ele se voltou para a multidão. Vou chamar a segurança para documentar isso e entregarei as gravações às autoridades. Isto não vai ser ignorado. Não havia raiva em seu tom, apenas certeza. O equilíbrio da noite mudou de imediato. A amante desmoronou emocionalmente. O marido parecia perder o chão sob os pés, e a esposa, de pé entre eles, sentiu algo que havia ansiado por muito tempo: segurança. O pessoal da galeria se moveu com rapidez assim que o artista terminou de falar. 2 membros da equipe de segurança do evento avançaram de lados opostos do salão, com passo firme, mas profissional. Levavam tablets para documentar incidentes e fones de ouvido pequenos de comunicação. Sua mera presença mudou o tom da sala. Os convidados se afastaram para lhes dar espaço e o murmúrio se reduziu ainda mais. A amante se tensionou ao vê-lo se aproximar. Seus olhos saltaram para as saídas, depois para o marido, depois para a esposa. Sua voz tremeu de pânico. Não precisa chegar a tanto, disse. Podemos conversar em particular. Um dos seguranças negou com a cabeça. Senhora, isto foi uma agressão física testemunhada por muitos convidados. Somos obrigados a documentá-la. Seu tom era neutro, profissional. Também devemos verificar o estado da mulher grávida envolvida. A esposa assentiu quando a olharam. Sua voz foi estável. Estou bem. Não houve impacto no meu abdômen. O bebê se move normalmente. Colocou uma mão sobre o ventre. Ainda assim, quero que seja registrado. O segurança fez-lhe um gesto respeitoso. É seu direito. Ao escutar isso, a amante soltou um suspiro trêmulo. Isto é ridículo. Eu não quis fazer mal. Mal a toquei. Alguns convidados resfolegaram. O marido, dando-se conta de que a situação escapava de suas mãos, deu um passo à frente. Não é preciso exagerar, disse com urgência. Não é necessário envolver a polícia. Podemos resolver isso como adultos. O artista deu um passo em direção a ele, sua voz firme, mas tranquila. A lei exige um relatório quando há força física contra uma mulher grávida. Não é uma questão de gosto. Um convidado que havia estado observando falou com tom profissional. Sou advogado. A agressão a uma grávida é uma ofensa agravada neste estado. Se ela decidir apresentar queixa, a promotoria tratará com seriedade. O marido se tensionou. Sua mandíbula tremeu um pouco. Olhou para a esposa, talvez esperando que ela recuasse, que o protegesse como sempre. Mas essa versão dela já não existia. A segurança começou a tomar depoimentos. Vários convidados ofereceram seus vídeos sem que lhes fossem pedidos. As gravações mostravam claramente a mão da amante estendendo-se, agarrando,
puxando com força. Não havia espaço para reinterpretações. Incluam também quando disse que se sentia envergonhada. Pediu uma convidada. Disse que era culpa da esposa que a estava provocando. A amante ficou vermelha e gritou. Eu estava incomodada. Não era perigosa. Estão exagerando. Um homem respondeu com frieza. Você pôs as mãos sobre uma mulher grávida. Isso nunca é pequeno. A esposa falou com serenidade enquanto dava sua versão. Relatou o ocorrido passo a passo, sem dramatizar. Explicou a tensão abdominal que sentiu depois, esclarecendo que havia desaparecido rápido e que coincidia com o que sua médica descrevia como tensão uterina por estresse. Disse que não tinha dor, nem cólicas, nem sinais de risco. O segurança tomou nota e disse: Obrigada por explicar. De qualquer forma, recomendamos ligar para sua obstetra esta noite por precaução. Eu farei, respondeu ela. Quando os seguranças se aproximaram da amante para tomar seu depoimento, ela recuou. Não direi nada sem um advogado. Tem direito a isso, respondeu o segurança. Será registrado que recusa dar depoimento. O marido tentou envolvê-la com o braço para tirá-la do lugar, mas o segurança levantou a mão. Um momento, precisamos de suas informações de contato e confirmar que compreende que este incidente será reportado à polícia. Depois poderá se retirar. A amante perdeu a cor, o marido também. A esposa observou tudo sem satisfação nem raiva. O que sentiu foi encerramento. Um capítulo que havia demorado meses para se quebrar, finalmente havia se rompido por completo. Os convidados começaram a se dispersar, mas muitos se aproximaram antes de ir embora. Alguns ofereceram palavras de apoio. Outros simplesmente assentiram, como sinal de respeito. Uma mulher mais velha tocou suavemente o braço da esposa. Você se comportou com muita graça, disse. Espero que o saiba. Obrigada, respondeu a esposa com serenidade. O artista permaneceu ao seu lado o tempo todo. Era um apoio silencioso, constante, sem dramas. Quando o salão já estava quase vazio, ele falou. Você deveria ligar para sua médica, disse. Mesmo que se sinta bem, para sua tranquilidade. Eu farei, respondeu ela. Quer que eu te leve para casa? Perguntou ele. Antes que pudesse responder, o marido voltou. Seu rosto era uma mistura de tensão e desespero. Temos que conversar, disse. A sós. A esposa o olhou com calma. Não é necessário. Ele deu mais um passo. Você está fazendo um escândalo? Não, respondeu ela em voz baixa. Estou tomando uma decisão. O artista não interveio. Apenas se manteve perto, o suficiente para que o marido hesitasse. Eu irei para casa quando eu decidir, disse a esposa, e farei o que for melhor para mim e para meu bebê. O esposo abriu a boca para discutir, mas a realidade do momento, as testemunhas, os vídeos, a segurança, o obrigaram a calar. Naquela noite, as redes sociais começaram a falar do incidente. Vídeos, opiniões, artigos. A indignação pública cresceu. No dia seguinte, os acionistas da empresa do marido pediram uma reunião urgente. A reputação era tudo, e a dele havia sofrido um golpe devastador. Uma semana depois, ele foi suspenso de suas funções principais. Um mês depois, a amante enfrentou sua primeira audiência legal. O mundo estava mudando, e nada estava mudando a favor dele. A semana depois do incidente na feira de arte, se sentiu surrealista, não pelo caos, mas pela clareza que trouxe. A esposa manteve sua rotina, simples e tranquila. Ligou para sua obstetra naquela mesma noite, tal como recomendou o segurança. Na manhã seguinte, durante sua revisão, a médica confirmou que o bebê estava saudável. Não havia sinais de trauma, nem contrações anormais, nem indicadores de risco. A tensão que havia sentido
era coerente com o estresse. Seus sinais vitais eram estáveis. Essa tranquilidade lhe permitiu descansar melhor. Ao final do mês, sua vida havia adotado um novo ritmo. Concentrou-se em suas consultas pré-natais, seguiu cada recomendação médica e começou sessões com uma terapeuta especializada em saúde mental durante a gravidez. Sua terapeuta lhe explicou que o estresse emocional podia deixar marcas e que era importante processar o ocorrido. Ela não faltou a nenhuma sessão. Cada consulta lhe devolvia um pouco mais de estabilidade. Enquanto isso, as consequências legais e financeiras para o marido e a amante avançavam sem parar. A amante compareceu a várias audiências preliminares pela acusação de agressão contra uma mulher grávida. Os vídeos do salão, junto com os depoimentos das testemunhas, deixavam poucas dúvidas. Não foi para a cadeia porque as lesões foram mínimas, mas recebeu multas, terapia obrigatória e uma ordem de restrição que a proibia de se aproximar da esposa. Sua imagem pública desabou. As marcas com as quais colaborava cortaram toda a relação. Suas contas nas redes sociais foram silenciadas após uma onda massiva de críticas. A queda do marido foi de outro tipo. Não veio pela lei, mas pela junta de sua empresa. No mundo dos negócios, a reputação e a liderança são inseparáveis. Um executivo que permite violência contra sua esposa grávida em público é um risco para qualquer companhia. Alguns clientes importantes retiraram seu apoio. Um sócio tecnológico anunciou que pausaria toda a colaboração até que a empresa demonstrasse estabilidade ética. Ao segundo mês do incidente, a junta o colocou em licença indefinida. Ao terceiro mês, já circulavam rumores de que não voltaria a seu cargo. A esposa observou tudo à distância, sem necessidade de intervir. Já não sentia a obrigação de protegê-lo nem de arrumar a imagem de seu casamento. Dedicou-se a si mesma. Compareceu a aulas de preparação para o parto, manteve contato constante com sua obstetra e organizou seu lar para que fosse um espaço seguro e tranquilo. Evitou qualquer encontro desnecessário com seu marido. A semana depois do incidente na feira de arte, se sentiu surrealista, não pelo caos, mas pela clareza que trouxe. A esposa manteve sua rotina, simples e tranquila. Ligou para sua obstetra naquela mesma noite, tal como recomendou o segurança. Na manhã seguinte, durante sua revisão, a médica confirmou que o bebê estava saudável. Não havia sinais de trauma, nem contrações anormais, nem indicadores de risco. A tensão que havia sentido era coerente com o estresse. A queda do marido foi de outro tipo. Não veio pela lei, mas pela junta de sua empresa. No mundo dos negócios, a reputação e a liderança são inseparáveis. Um executivo que permite violência contra sua esposa grávida em público é um risco para qualquer companhia. Alguns clientes importantes retiraram seu apoio. Um sócio tecnológico anunciou que pausaria toda a colaboração até que a empresa demonstrasse estabilidade ética. 6 meses depois da feira de arte, chegou seu bebê. O parto começou cedo pela manhã, com contrações suaves e espaçadas o suficiente para chegar ao hospital sem pressa. Sua médica a havia preparado bem. O nascimento foi tranquilo, sem complicações. Quando o primeiro choro do bebê encheu a habitação, a esposa sentiu uma libertação profunda. A tensão de meses se dissolveu. Uma enfermeira colocou o bebê sobre seu peito e ela sussurrou: "Você já está seguro." Permaneceu no hospital 48 horas para a observação rotineira. Seus sinais vitais foram perfeitos e o bebê passou todos os testes. Quando se retirou, se sentia mais leve do que em anos. Agradeceu ao pessoal que a tratou com respeito em um dos momentos mais vulneráveis de sua vida. O artista a visitou no segundo dia. Levou-lhe uma pequena tela com camadas de azul, dourado e branco,
formando uma figura suave, ascendente, como uma chama tranquila. Me lembrou você, disse. A força nem sempre é barulhenta. Ela sorriu. Obrigada, por tudo, não só pela pintura. Ele negou com a cabeça. Você se defendeu. Eu só ajudei a que te escutassem. Suas palavras se gravaram nela. As semanas seguintes estiveram cheias de novos começos. A esposa aprendeu a alimentar, a acalmar, a segurar seu bebê. Desfrutou das madrugadas silenciosas e das manhãs suaves. Manteve a terapeuta a par de sua evolução emocional. Compareceu pontualmente a todas as suas revisões pós-parto e às consultas pediátricas. Enquanto isso, o marido tentou contatá-la várias vezes. Algumas chamadas soavam arrependidas, outras desesperadas. Sua advogada lhe indicou que guardasse registro de tudo. Ela respondeu apenas por canais legais e só quando era necessário. Não tinha a intenção de regressar à sua vida anterior. A separação avançou rápido graças ao relatório do incidente, aos vídeos e aos testemunhas. A reputação danificada do marido reduziu sua capacidade de negociação. Ela não buscava vingança, buscava estabilidade. Obteve a guarda completa, com visitas supervisionadas, assegurando que o ambiente de seu filho fosse pacífico e seguro. 3 meses depois do nascimento, ela voltou à galeria para a abertura de uma nova exposição. Usava um vestido na cor marfim, simples e elegante. Seu bebê dormia no carrinho ao seu lado. Vários convidados a reconheceram e sorriram com calor. Não sentiu tensão, só calma. O artista se aproximou, olhou para o bebê e disse com suavidade: "Parece em paz." "Ele está", respondeu ela. "E eu também, pela primeira vez em muito tempo", dizia com absoluta verdade. Sob as luzes suaves da galeria, já não era uma mulher que havia suportado humilhação, mas sim uma que havia renascido. Uma mulher que havia recuperado sua segurança, sua dignidade e sua vida. A noite terminou de maneira tranquila, sem gritos, sem confrontos, apenas aplausos, conversas agradáveis e arte. E quando saiu para a rua com seu bebê nos braços, sob o reflexo suave das luzes da cidade, entendeu algo com total clareza. Cada pérola quebrada, cada olhar ferino, cada verdade dolorosa a havia conduzido a esse momento. Ela havia recuperado sua vida. E por fim, ela lhe pertencia. Se a história desta noite ambientada aqui no Brasil, sobre encontrar a força para se defender e a clareza para recomeçar, ressoou com você, curta este vídeo para mostrar seu apoio à dignidade e ao recomeço. Comente abaixo nos dizendo de qual cidade você nos acompanha no Brasil e qual foi o momento da história em que você sentiu mais a virada de jogo. E inscreva-se no canal para não perder as próximas narrativas de superação e justiça. Lembre-se, a verdadeira força se revela na calma perante o caos e na capacidade de construir um novo futuro, onde o respeito é inegociável. O seu valor não está no preço das suas pérolas, mas na dignidade da sua voz.